Salve, salve, rapaziada. Estamos aí para mais um videozinho, né? 6h36 da manhã. Estou indo em direção ao Senai, né? Bater lá para ganhar meu dinheiro. Hoje eu decidi ir a pé, né? Tô aqui no centro de Macaé. Daqui a pouco eu bato lá. Hoje eu vim dar uma... Como tá nos títulos aí, eu vim dar uma dica que eu usei pra vencer o vício na pornografia, né? Já que eu vejo muito vídeo desses tipos de como vencer a pornografia, ou porque você ainda tá viciado na pornografia, né? Esse tipo de coisa. Como todos têm casos e casos, eu vou contar um pouco da minha experiência, né? Falar algumas dicas que eu usei. E como todo mundo tem seu próprio mundinho, né? Sua própria bolha, né? Cada um tem seus problemas. Eu fiz algumas coisas que me ajudaram. E eu tô aqui pra passar um pouquinho dessa visão pra vocês. Como eu usei pra vencer esse vício aí. Quando eu tinha 15 anos, né? Eu era muito suscetível a qualquer coisa pornográfica, né? Entrei nesse mundo muito cedo, né? Já que eu ganhei telefone desde quando eu era muito criança. Desde meus 8 anos eu tinha um telefone, usava e fui descobrindo esse tipo de coisa, né? Quando eu cheguei nos meus 15 anos, eu era um cara totalmente não disciplinado, né? Eu era totalmente preguiçoso, não tinha vontade de fazer nada. Eu era um cara totalmente sem futuro, sem rumo, né? Pode-se dizer assim, um adolescente padrão hoje em dia, né? Só que eu era, tipo assim, muito viciado. Era um problema muito sério que eu tinha. Nessa época, eu tinha muito problema de conversar com qualquer pessoa. Não conseguia ter nem dicção direito eu tinha, né? Esse problema me afetou em todos os ângulos, né? Porque não é uma coisa que afeta só a dopamina ou você fica sem vontade, não. Esse negócio molda seu cérebro inteiro, velho. Então é o seguinte, quando eu tinha 15 anos, desde essa época, quando eu tinha uns 14, 15 anos, eu tentava parar, porque eu já não me sentia bem, eu sabia que era problemático. Mas sempre quando eu tentava parar, quando eu tentava dar um basta nisso, eu geralmente ficava, eu como não sabia o que fazer, eu ficava geralmente uma semana, né, ou 5 dias sem fazer nada, tipo assim, me obrigando. Entendeu? Só que nesse meio tempo eu só fazia escola de manhã. Ou seja, quando eu chegava de manhã, eu ia pra escola, fazia minhas coisas normais, né? Só que era só isso que eu tinha no meu dia inteiro. Era só escola e tarde de noite eu não tinha nada. Eu não fazia treino, eu não caminhava, eu não fazia literalmente nada. Eu não tinha nem minha guitarra que eu tenho hoje, não tinha nenhum passatempo. Ou era assim, ou ia pra rua, né? Encontrar os moleques que eu detesto, né? São esses moleques, né, que eu moro em comunidade. Aí a maioria é tudo a mesma coisa, Free Fire, punhetinha e mulher. Então é isso. Então o que eu fazia? Eu tentei me obrigar a não mexer no telefone, a não assistir esse tipo de coisa por algumas semanas assim, só que nunca dava certo. Porque a gente sabe que sem disciplina, né, só falando, vou parar, obviamente não funciona. Então nessa fase aí, não tinha muito o que fazer, porque eu não sabia o que fazer, né, já que eu não fazia nada o dia inteiro. Então eu comecei a fazer o seguinte, quando eu fiz 16 anos, eu criei uma rotina muito boa, que hoje acho que qualquer pessoa, em qualquer situação, e não é esse tipo de coisa tipo, fique longe de gatilhos, fique longe disso aqui ou ali, porque eu nunca parei de usar o telefone. A única diferença é que eu parei de acessar sites assim. Eu comecei uma rotina para ocupar minha cabeça, porque quando você é desocupado, você não tem nada a fazer, o seu cérebro, ele precisa de alguma coisa de estímulo. Você não fica 8 horas por dia olhando pra parede. Não, senão você fica meio maluco. Você precisa de alguma coisa pra ocupar a cabeça. Então o que eu fazia? Quando eu fiz 16 anos, eu comecei a rotina assim. Eu comecei e falei, qual o jeito de parar o vício da pornografia? É substituir esse vício por uma coisa boa. Então eu comecei a fazer o quê? Eu comecei a todo dia levantar 4h30 da manhã e caminhar. Eu moro em um lugar afastado do centro, né? Então eu ia da minha casa até o centro e voltava. Em uma caminhada. Aí eu ia pra escola, né? Normal. Quando eu voltava, eu treinava. Como nessa época eu não tinha dinheiro pra fazer academia, eu pegava um saco de argamassa que tinha lá da minha mãe. Ou você pode pegar livro também, botar vários livros lá em uma mochila e fazer tipo de um halter. Aí eu comecei a treinar, comecei a ficar um pouco viciado, entre aspas, nesse mundo de academia, né? E, qualquer pessoa que começa a treinar em uma semana fica meio viciada, né? Aí eu comecei a ver muito vídeo do Super Xandão, muito vídeo sobre musculação, sobre como fazer calistenia, né? André PH Calistenia, esse canal é brabo, né? Eu usei muito das dicas dele, né? Posições para fazer exercícios em casa, né? Essas coisas que não requerem muito dinheiro, né? Que é o principal problema que eu tinha, que eu só fazia escola. Eu não tinha dinheiro para comprar nada, nem academia, eu não queria pedir minha mãe porque é meio caro. E eu também comecei a adotar um outro tipo de rotina. Eu fiquei algumas semanas, aí eu lembrei de uma coisa que eu aprendi na escola do meu professor, que ele falou que quando ele fez... esqueci o nome, é tipo o Senai melhor, sabe? Acho que é o IF, eu não sei, eu acho que é isso. Quando ele fez o IF, ele aprendeu uma coisa chamada método 5S, que era de organização e limpeza, que você tem que ser sempre organizado, sempre limpo,
pra fazer qualquer tipo de coisa. Assim o seu mental fica bem, você ocupa a sua cabeça com alguma coisa prestativa. Então eu comecei a fazer o seguinte, eu comecei todo dia, né, dar uma limpeza geral na casa. Só que não era o quê? Era uma limpeza de pouquinho, né? Eu ia, tipo assim, a primeira coisa, vou limpar o corredor, vou limpar o quarto, aí descanso um pouquinho, come alguma coisa, aí limpava, aí ia pro banheiro, né, por exemplo, esse tipo de coisa. Aí o que acontecia? Como eu tinha essa rotina, quando eu passei pros 17 anos, eu mudei, porque eu comecei a fazer Senai e a escola de noite. Aí eu trocava essa rotina assim. Como eu ficava mais tempo estudando, né? Eu não tinha muito tempo pra fazer tudo junto. Então eu comecei a fazer o seguinte. Agora que eu tô indo pro Senai, se eu quiser de vez em quando dar uma caminhada a pé pra lá, que é pra ajudar um pouquinho, né? Já que se pegar só ônibus é meio ruim. Quando acabava o Senai, né? Eu chegava em casa, eu chego em casa e faço, às vezes eu faço um treino. E de vez em quando dou uma limpeza lá geral, né? Pra sempre manter tudo organizado, já que tem sempre louça. Eu moro numa casa com 4 pessoas e sempre tem alguma coisa pra fazer. Geralmente quando eu ficava nessa rotina, a escola me liberava geralmente 10 horas da noite, eu ficava muito cansado. Essa foi uma das coisas que me ajudou nisso, né? Porque hoje em dia eu vejo esses vídeos aí que falam muito sobre fique afastado de gatilho, cria um tempo limite pro seu telefone. Eu nunca fiz isso pra superar esse vício. Quem sabe funciona pra você. Você não precisa necessariamente largar o telefone para conseguir superar isso. É só você ter um pouquinho de disciplina, né? Já que o maior problema da atual pornografia é se você não fazer nada o dia inteiro. Quando você é um vagabundo, a única coisa que seu cérebro quer é se divertir, porque você não tem nada para ocupar a cabeça. Aí você faz o quê? Você faz esse tipo de coisa. Eu queria esse ocupamento na minha cabeça. Isso ajuda bastante, né? Já que eu tenho uma rotina relativamente saudável, né? Já que quando eu tinha uns 14, 15 anos, né? Quando eu vivia desse mundo aí ridículo da pornografia, era viciado, eu não comia bem, nem me alimentava por causa dessa bosta que eu também não sabia. Porque, por exemplo, quando dava hora do almoço, em vez de eu comer arroz, feijão, frango ou alguma coisa desse tipo, eu comia um biscoito, né? Eu comprava que é muito mais barato e eu ficava com preguiça de fazer comida. Eu também não sabia fazer comida, nunca quis aprender, porque obviamente eu não tinha disciplina, né? Eu tive que aprender a fazer um pouquinho melhor comida. Ainda é ruim, né? Porque um homem com a faca na mão, uma cebola, não dá muito certo, mas eu aprendi a fazer um pouquinho de comida melhor, algo comestível, né? Só quando eu quero também, quando eu não quero é só arroz e óleo e tá bom. É só isso e jogar pra dentro. Mas o principal mesmo, o próprio motivo de muita gente tá viciada nessa pornografia, é só em questão de não ter nada a fazer. Alguma coisa você tem que fazer na cabeça. Você cria uma rotina de treino e alimentação saudável. A coisa mais problemática, acho que nem é pornografia. Acho que o maior problema é você juntar um vício com um hábito muito podre. Que é, em vez de você comer, por exemplo, arroz e feijão, né? Uma carne, você come um Bono ou um Doritos, né? E vive de Guaravita, que é algo que não entra no meu corpo há muito tempo. Eu parei totalmente de beber refrigerante, mesmo em festa, quando é tipo social assim, que é só uma festinha pra ir pra casa e acabou, não bebo. É só água pura, acabou. É água com água. Esse tipo de coisa ajuda também, porque a alimentação nos dias de hoje, você sabe que ninguém quer que você coma bem. Todos esses caras que faz salgadinho, esse tipo de coisa, né? Esses chips, eles só quer que você coma o produto deles, que não são coisas boas. Nem pra você comer uma batata doce, por exemplo, que é algo bom, os caras querem que você coma. Os caras falam que a batata doce não faz bem pra saúde, que senão ele te mata. Ou tem muita gente falando que café ou pão é ruim, né? Que fura seu estômago, esse negócio aí é meio idiota, sabe? Todo dia lá, comendo um pouquinho, né? Não precisa comer muito. Quando eu tinha 16 anos, quando eu comecei nessa rotina, aprender mais sobre esse mundo de disciplina, né? Eu comecei a fazer o quê? Como eu não sabia muito bem sobre minha alimentação, eu falava, eu vou fazer no extremo da coisa, que é só, tipo assim, que é só comer arroz, feijão, carne, frango, tipo assim, não ter nada no final de semana, não ter nenhuma, alguma coisinha, sabe? Só pra dar aquele gostinho bom, tá? Isso é algo também meio ruim, porque se você não tem nenhum docinho lá no final de semana, ou um chocolatezinho, uma barra de chocolate, uma caixinha de bombom, com alguns bombons lá, você tem que ter alguma coisa, porque senão, chegar domingo, quando chegar domingo, alguma coisa assim, ou sábado, que é um dia que você é livre, não faz nada, se você não tem alguma coisa pra, tipo, algum videogame, alguma coisa assim, tu tem que colocar sua dopamina em algum lugar, alguma coisa que tem que comer. Tipo, essas caixinhas de bombom, chocolatezinho, é bom pra caramba pra você comer, Mas é claro que não é pra exagerar, né? Você não vai pegar domingo e comer 3 caixas de bombom. É só uma barrinha de chocolate, tá bom? Já é demais até, né? Alguns sneakers, pode comer um hambúrguer ali, uma pizza,
uma besteirinha, algumas coisas, mas tem que ter um pouquinho de disciplina, né? Tem que saber qual dia é certo e qual dia é errado, né? Esse tipo de coisa, pra você vencer esse vício aí, é muito mais fácil do que parece. Tem muita gente que acha que é muito complicado. Eu sei porque eu já passei por isso. Que era algo que, se eu ficasse parado por muito tempo, eu começava a ficar suado, né? Ficava com vontade, ficava parecendo que eu tava babando. Porque eu era muito viciado mesmo. Uma coisa é você bater de vez em quando, né? Porque às vezes, por exemplo, o cara tá no banheiro, né? Aí no final de semana, às vezes a mão escorrega ali, tá com vontade e não consegue segurar, tá bom. Isso de vez em quando acontece, é normal com os homens, né, se masturbar, né? Só que o problema aqui é todo dia você fazer essa bendita coisa. Isso aí, junto com o problema da dopamina, isso vai acabar totalmente com o seu cérebro, meu amigo. Porque esse negócio molda, né? Ele fica parecendo uma gelatina. É mais ou menos, isso é meio extremo, mas dá pra entender. Você fica burro. Então, ó, o resumo de toda a ópera. Você não precisa necessariamente largar o telefone, não precisa se forçar a não mexer. Acho que o Instagram é um belo lugar de pornografia, né? Mas hoje em dia, eu não sei muito bem, porque eu ainda sou muito novo, então eu posso falar abobrinha, mas hoje pra mim, quem é viciado em pornografia é só vagabundo. É só quem não tem nada pra fazer, ou quem é adolescente que só vai pra escola e fica jogando o dia inteiro, né? Fica com aquelas imagens daqueles jogos, né? Sexualmente sugestivos, né? Isso acaba atraindo eles, porque é fácil, né? É uma dopamina barata. É uma dopamina barata e muitas vezes pra alguns é melhor que ainda que mulheres, né? Não querem chegar nem perto disso porque preferem ficar lá com seus desenhos estranhos lá, né? Porque eles sabem que, pô, se encontrar uma mulher não vai ser assim. Então essas são as dicas, sabe? Você vai começar assim, pega no dia assim que você é mais vagabundo possível, sábado, domingo, né? Vamos dizer aí, bota em um sábado aí pra começar bem o dia. Acorda cedo, que é pra acordar no frio. Bota aí 6h10 da manhã, né? Eu ainda tô dando desconto porque isso ainda tá muito tarde ainda. E você vai treinar, né? Você pesquisou alguma coisa sobre como treinar no dia anterior. Tu cria uma rotina aí, tu pode botar aí. Tu pode colocar algo relativamente simples, né? Pode colocar aí uma flexão, né? Algum tipo de variação de flexão diamante, flexão flecha, né? Esse tipo de coisa. Aí, acabou o treino, mandou aquele treinão brabo. Pô, não consigo nem levantar a mão, de tão pesado que foi. Parabéns, você conseguiu passar a primeira fase. Agora, com você sendo meio homem, você vai fazer o seguinte: vai pegar um boot, vai pegar uma calça jeans, vai pegar um casaco e vai correr, meu irmão. Bota aí 50 minutos no telefone, bora correr. Até agora você não comeu nada e não vai comer nada, que você não merece. Ainda não. Caminhada moderada, não precisa correr, mas não é pra ficar andando. É pra caminhar. Ele vai te deixar animado aí, eu te garanto. Você vai chegar em casa, depois dessa corrida aí, você vai ficar meio animado. Você vai ficar parecendo um Superman, vai falar, porra, eu sou imbatível, e você vai ficar mesmo. Essa foi a melhor dopamina que você conseguiu em toda a sua vida. Terminou, treinar, fazer aquele cardio brabo. Agora você vai comer alguma coisa que preste. Faz um arroz, faz um macarrão. Se vira aí, pega a carne, frita ovo, joga tudo em uma vasilha e manda pra dentro. Aí você vai fazer o seguinte, vai fazer o quê? Vai pegar e limpar a casa. Porque não adianta um cara prestativo se ele não é organizado. É por isso que no exército os caras batem tanto nessa tecla. Minha casa tem 2 andares, tem 3 andares, tem um terraço, não tem telha, tá pingando. Porra, meu irmão, se você não quer fazer, meu irmão, você vai se fuder. Pega a vassoura, pô, dá uma limpeza geral. Primeira vez você vai deixar sua mãe orgulhosa. Falar, porra, meu filho fez alguma coisa, parabéns. Porra, limpei a casa toda, tô fedendo a xixi, cocô, tô fedendo a esgoto. Pronto, vai tomar um banho. Banho frio. Bota no desligado, toma banho frio. Ah, pô, eu moro no Rio Grande do Sul, aqui é frio pra caralho. Porra, vai colocar essa desgraça no frio. Nessa hora, você ou vai estar com um dos dois. Nessa hora você vai estar com muita energia, que pode ser um sinal que você não fez certo alguma coisa errada você fez. Também pode ser que você seja um cara que tenha muita energia, mas o mais provável é que alguma coisa de certo você não fez. Alguma coisa faltou, ou você não deu o todo no seu treino, você não se entregou todo no seu cardio, alguma coisa errada. O mais normal é que você fique cansado porque é seu primeiro dia, sua primeira vez, fez um cardio de 50 minutos, né? Limpou a casa inteira, é pra limpar a casa inteira, passar pano nessa porra toda. Nessa hora você provavelmente vai estar cansado, sua mãe é orgulhosa, vai pra sua caminha, com um lençol que você acabou de trocar, chegou nesse nível, parabéns, meu amigo. Você completou o primeiro dia, agora você vai fazer exatamente a mesma coisa. Pode tirar um pouquinho da limpeza da casa, porque você já limpou, mas toda semana você tem que limpar pelo menos 2 vezes, né? O mínimo que você tem que fazer, algum tipo de esforço você tem que fazer na sua casa, tem que dar uma limpeza, mesmo que já esteja limpa, faça de novo. Ah, o chão tá limpo de brilho, passou 2 semanas, tá limpo de brilho. Porra, vai de novo, tem que limpar aquelas graças. Ainda teria mais coisa pra fazer, sei lá, você provavelmente ainda vai ficar a tarde toda aí, se fosse bem rápido, você terminaria ali talvez às 3 horas da tarde, então ficaria a tarde inteira
né, pra tu fazer o que tu quiser. Eu ainda não parei de estudar, então eu sempre tive escola de tarde, então eu fazia tudo isso de manhã, de tarde, e ia pra escola de noite. Tem que ter uma visão, se tu ver só esse vídeo aqui, você não vai adiantar muito. É provável que você, alguma hora ou outra, você volta a cair no vício da pornografia. Já que muitos não têm disciplina pra continuar o treino, não tem disciplina pra continuar a limpar a casa. A disciplina é o principal, né? Muitos não têm esse tipo de coisa, porque geralmente são só adolescentes que tem um PC gamer, né, com RTX 4090 e claro que eles vão escolher jogar um jogo no PC, jogar um Elden Ring, né, do que treinar e comer algo que preste, né? Todos vão preferir a dopamina fácil. O principal mesmo é você querer, porque se você quiser, você realmente fala, pô, eu não tô conseguindo largar, não importa o que eu faço, eu tentei sair um monte de vezes e não consegui. Se você quiser mesmo de verdade, você já teria saído. Agora é melhor você só pesquisar sobre, né, os outros canais. Como eu já disse, o Super Xandão, por exemplo, que foi o cara que me deu essa esperança, já que mesmo ele falando umas coisas meio duvidosas sobre, né, cabalística, sobre terra plana, né, outras coisas assim. Mas isso eu acho que vai ajudar qualquer um, porque eu sou só um jovem de 18 anos, eu ainda não aprendi nada sobre a vida ainda. Que é só uma dica muito rasa. É relativamente bem raso, bem sem fundo que eu falei. O vício na pornografia envolve algo muito mais profundo, né? Então é melhor você pesquisar o nome de pessoas que você mais relevantes do que eu, né? Que elas podem te dar dicas valiosas, né? Eu falei o que funcionou pra mim, né? Esse tipo de coisa eu não posso falar como você pode viver, porque eu sou só um jovem ainda. Mas, pô, só essa rotina aqui já com certeza vai mudar a sua vida. Por mais que você ainda continue nesse vício, o seu hábito de alimentação, sua rotina de limpeza, seu treino pesado, pô, alguma coisa vai mudar, amigo. Mesmo que você ainda não consiga se segurar, né, ainda fica com esse vício, eu tenho certeza que sua vida vai melhorar muito. Alguma coisa vai mudar. Uma coisa também é você aprender um pouquinho sobre como funciona o corpo humano, né? Porque no começo, quando eu comecei primeiro dia assim, eu não sabia muito bem o que fazer, então no hábito de alimentação, eu tipo assim, comia 2 pratos de arroz e feijão por dia, e com carne e algumas coisas que tivesse lá, porque é bem variado, né? Carne e frango, e era só isso. Eu acabei só ficando meio mal, porque eu não comia nada, 1,90 metros, né? Não comer direito, né? É um problema, então acaba que você fica pior ainda. Então, tudo isso que eu falei envolve muito estudo, né? Um pouquinho de conhecimento básico, pelo menos. Já que, pô, você não pode sair treinando qualquer coisa que você fazer uma flexão que você viu no negócio, não sei aonde, provavelmente vai foder com o cotovelo e não vai ver. Ou um exercício que não dá bem pra você vai fazer aquele exercício e acaba se lesionando aí à toa. Acompanha o canal do André PH Calistenia, vai nos vídeos antigos deles, né? Porque lá tem muita coisa boa que você pode aprender. Lá tem muita coisa que é, tipo assim, muito não escancarado, né? Já que ele fala muito sobre a experiência dele, então ele fala sobre todos os detalhes. Muitos vídeos antigos dele tem, tipo assim, qual o tipo de banho você tomar quando terminar o treino, frio ou gelado. São coisas que podem parecer banais pra você, mas provavelmente vai fazer muita diferença pra você, já que mesmo sendo um detalhe pequeno, é um detalhe pequeno que pode te ajudar em qualquer tipo de coisa. Você pode aprender muita coisa por lá. Super Xandão é a mesma coisa. Ele já passou várias rotinas para pessoas diferentes, né? E ele fala um pouquinho sobre alimentação. As lives dele são muito boas, né? Ele fala sobre tudo, sobre o corpo humano, sobre até política, ele fala bastante. Enfim, muita coisa útil você aprende por lá. Então é isso, rapaziada. Tô chegando aqui no Senai. Essas foram algumas dicas que me ajudaram a vencer o vício na pornografia. É claro que nada disso pode funcionar pra você, já que é uma experiência pessoal. É basicamente um tipo de depressão. Se tu ficar viciado naquilo, você vai ficar com depressão alguma hora ou outra, porque aquilo ali é muito destrutivo. Então é isso, pessoal. Foi um vídeo bem longo, na verdade. Tá dando 33 minutos aqui. Andei pra caramba, 7 e 9. É um horário muito bom. Não vai achando que vai ser uma semana fazendo essa rotina. Você vai conseguir parar de ter esses pensamentos estranhos que você tem. É destrutivo, é cansativo, você pode não entender, mas é uma desgraça. Essas foram algumas dicas para coisa que funcionou pra mim. Espero que você dê sorte aí na sua busca pela vencer desse vício aí. Sempre aquele lema, né? Não vença o vício, substitua por uma coisa boa, né? Que é uma coisa que eu acabei de inventar aqui, mas acho que funciona em qualquer situação do mundo atual, né? Com essas pessoinhas vindo viciadas em pornografia. Então, eu tô quase entrando aqui no prédio do Senai já. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou. Acho que quase ninguém vai ver aqui ao final, né? A não ser que esse vídeo exploda, mas tem um monte de vídeo assim também. É isso aí, boa sorte pra todo mundo. Tamo junto, valeu!